Poucas perguntas ecoam com tanta força na história da fé cristã quanto esta. Por que Judas Iscariotes traiu Jesus? Ele não era um estranho, não era um inimigo distante, não era alguém de fora. Judas caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu seus milagres, sentou-se à mesma mesa, partilhou do mesmo pão e ainda assim o traiu por 30 moedas de prata. Mas será que foi apenas por dinheiro? Ou a traição de Judas revela algo muito mais profundo sobre o coração humano, as expectativas frustradas, o orgulho ferido e a liberdade de escolha? Hoje vamos caminhar com cuidado por essa história. Não para julgar Judas com arrogância, mas para entender o que aconteceu e o que isso nos ensina sobre nós mesmos. 1. Quem era Judas Iscariotes antes da traição? Judas não começou como traidor. Isso é importante dizer. Quando Jesus chamou seus discípulos, Judas foi incluído entre os 12. Ele foi escolhido, chamado pelo próprio Cristo. Isso significa que Judas deixou algo para trás: família, rotina, vida antiga. Ele caminhou por vilas e cidades ao lado de Jesus. Ouviu o sermão do monte, viu cegos enxergarem, leprosos serem curados, mortos ressuscitarem. Judas não era ignorante da verdade. Ele a presenciou. Mais ainda, a Bíblia diz que Judas era o responsável pela bolsa do grupo. Ele cuidava do dinheiro. Isso mostra que os outros discípulos confiavam nele. A traição não nasce do nada. Ela nasce aos poucos, em um coração que começa a se afastar silenciosamente. 2. O dinheiro. Motivo ou sintoma? É verdade. Judas recebeu 30 moedas de prata para entregar Jesus. Mas aqui está uma pergunta importante. Se fosse apenas por dinheiro, por que tão pouco? 30 moedas não compravam riqueza, não garantiam status, não mudavam uma vida. O valor pago por Jesus foi o preço de um escravo ferido segundo a lei da época. Isso nos leva a uma conclusão importante. O dinheiro foi parte da história, mas não o coração dela. O Evangelho de João nos diz que Judas roubava da bolsa, ou seja, o apego ao dinheiro já existia. Mas o dinheiro muitas vezes não é a causa principal, é o canal por onde algo mais profundo se manifesta. 3. Expectativas frustradas. Um Messias que não atendeu ao que Judas esperava. Aqui entramos em um ponto crucial. Muitos judeus da época esperavam um Messias político, um libertador armado, um líder que derrubaria Roma. É muito provável que Judas tivesse essa expectativa. Ele pode ter seguido Jesus, esperando poder, influência, posição. Mas Jesus falava de cruz, de servir, de perder para ganhar, de amar inimigos. Isso frustra quem quer controle. Quando Jesus não se tornou o Messias que Judas imaginava, algo começou a quebrar por dentro. A decepção é uma das maiores portas para atrair a traição. Não porque Deus falhou, mas porque nossas expectativas não foram atendidas. 4. O orgulho ferido e o coração endurecido. Judas não aceitava a correção. Quando Maria derramou perfume caro sobre Jesus, Judas criticou. Jesus o repreendeu. A partir desse momento, o texto bíblico indica que Judas começou a planejar a traição. O orgulho ferido, não tratado, se transforma em ressentimento. O ressentimento não tratado se transforma em amargura. A amargura, quando cresce, abre espaço para decisões destrutivas. Judas não caiu de uma vez. Ele escorregou em silêncio. 5. Satanás. Entrou em Judas. O que isso realmente significa? A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Isso não significa que Judas foi um robô sem escolha. Significa que ele abriu espaço. O mal não invade um coração vigilante. Ele entra onde há brechas. Judas caminhava com Jesus, mas não guardava o coração. Essa é uma lição profunda e perigosa. Proximidade física com o sagrado não garante transformação interior. 6.
A última ceia. A última chance de retorno. Na última ceia, Jesus sabia o que Judas faria. Mesmo assim, lavou seus pés. Mesmo assim, partilhou o pão. Jesus ofereceu amor até o fim. Quando Judas recebeu o pão, aquele era um convite silencioso ao arrependimento. Mas Judas escolheu sair. A Bíblia diz, e era noite, não apenas no céu, mas no coração. 7. O beijo da traição, um gesto cheio de significado. Judas não apontou Jesus, não gritou, ele beijou. O beijo era sinal de amizade, respeito, intimidade. Traições mais profundas não vêm de estranhos, vêm de quem conhece. Esse beijo revela-me a frieza de um coração que já havia decidido. 8. O remorso de Judas. Arrependimento ou desespero. Depois da traição, Judas sentiu remorso. Ele devolveu o dinheiro, confessou que havia traído sangue inocente. Mas aqui se está pois a diferença crucial. Judas sentiu remorso, não arrependimento. O remorso olha para o erro. O arrependimento olha para Deus. Pedro também negou Jesus, mas Pedro voltou. Judas se isolou. A culpa sem esperança mata. A culpa levada a Deus cura. 9. O fim de Judas. Uma tragédia anunciada. Judas se enforcou. Não porque Deus não perdoasse, mas porque ele não conseguiu acreditar que poderia ser perdoado. Isso torna sua história ainda mais triste. Ele andou com o perdão, mas não entrou nele. 10. O que a história de Judas nos ensina. Hoje a história de Judas não é apenas sobre ele, é sobre nós. Ela nos ensina que podemos estar perto de Jesus e ainda assim distantes no coração. Expectativas erradas podem nos afastar de Deus. O orgulho não tratado destrói. A culpa precisa ser levada à cruz, não ao desespero. Judas nos alerta. Pedro nos encoraja. Ambos erraram, mas apenas um voltou. Conclusão: Judas, Jesus e a escolha, que ainda existe. Judas traiu Jesus, não apenas por dinheiro, mas por decepção, orgulho, expectativas erradas e um coração que não se rendeu completamente. Mas a história não termina nele. Ela termina em Jesus, que mesmo traído, continuou amando. Hoje a pergunta não é apenas por que Judas traiu Jesus. A pergunta é: o que eu faço quando erro? Para onde eu corro quando falho? Que possamos escolher o caminho do arrependimento, da graça, da esperança, porque em Jesus sempre há caminho de volta.